ninguém, nem uma criança, ainda não com 2 anos. O meu telemóvel vibrou no bolso. Tirei-o e senti o sangue nas veias gelar. Rui Esteves. 2 anos sem um sinal. 2 anos a começar, lentamente, a acreditar que ele tinha realmente ido embora. E agora, o nome dele aparecia no ecrã rachado do meu telemóvel, como um fantasma de um pesadelo de que pensei ter acordado. A mensagem era curta, fria e calculada em cada palavra. Ele disse que tinha falado com um advogado, que iria pedir a custódia porque tinha ouvido que eu deixava a criança sozinha à noite para ir trabalhar. E isso era motivo para o tribunal reconsiderar, e que se eu quisesse resolver a situação em silêncio, deveria ligar-lhe. Eu sabia que o Rui tinha um registro de violência doméstica. Sabia que com esse registro, quase nenhum tribunal em Lisboa lhe concederia a custódia. Sabia que isso não passava de uma extorsão barata de um cobarde. Mas eu também sabia outra coisa que o Rui sabia melhor do que ninguém. Para responder a um processo, precisava de um advogado. E os advogados de família em Lisboa cobravam entre 300 e 500 euros por hora. E mesmo que eu ganhasse, as custas judiciais ainda ficariam entre 5.000 e 10.000 euros que eu não tinha. Nunca tive. E não fazia ideia de quando teria. O Rui não queria a Sofia. O Rui nunca quis a Sofia. Ele queria dinheiro, ou poder, ou ver-me assustada, ou os três ao mesmo tempo. E o pior era que estava a funcionar. Sentei-me no chão a olhar para a mensagem até as letras ficarem borradas pelas lágrimas. Depois apaguei-a com os dedos a tremer, como se apagar fizesse com que não fosse real. Pulsei o telemóvel virado para baixo no chão e puxei a Sofia para os meus braços e segurei-a com força. A criança não percebia o que estava a acontecer, mas os instintos de uma criança criada na instabilidade fizeram a Sofia ficar em silêncio e abraçar-me de volta com os 2 braços pequenos. Uma mão ainda a agarrar a orelha do coelho de peluche de um olho só. Chorei sem som, o tipo de choro que dominava depois de anos de prática. Ombros a tremer, respiração a falhar, mas sem que um único barulho escapasse porque não queria que a Sofia ouvisse. E enquanto estava sentada ali, no chão frio do estúdio, com a minha filha nos braços, pensei na dívida hospitalar de 12.400 euros de 2 meses antes, quando a Sofia foi internada com pneumonia no Hospital de Santa Maria. 3 noites na unidade de emergência pediátrica, fluidos intravenosos, antibióticos, radiografias ao tórax. E quando a conta chegou, quase desmaiei, porque o Serviço Nacional de Saúde tinha recusado uma grande parte devido a um erro burocrático. Uma única caixa que tinha esquecido de preencher no formulário de renovação. Um pequeno e estúpido erro que não tive tempo de corrigir. Porque naquele dia tinha estado a correr entre 3 empregos e a alimentar a Sofia num autocarro. E agora aquele erro tinha se transformado em 12.400 euros de dívida. Com uma agência de cobrança a ligar todas as semanas com a mesma voz robótica e educada. Segurei a Sofia com mais força e fechei os olhos. E senti o abismo mesmo debaixo dos meus pés. Não um abismo metafórico, mas um real. O tipo onde mais um empurrão me faria cair e não haveria ninguém para me segurar. A Sofia começou a tossir às 2 da manhã. Um som seco e áspero, como pedras a ranger dentro do seu peito minúsculo. E às 3 o corpo dela estava a arder tanto que lhe encostei a mão na testa e recuei. Eu não tinha termômetro, porque o velho tinha ficado sem pilhas no mês anterior e não tinha conseguido comprar um novo. Mas não precisava de termômetro para saber que esta febre era pior do que as outras. A Sofia estava deitada na cama com os olhos bem fechados, as bochechas coradas, o suor a molhar o cabelo fino, ocasionalmente a soltar um gemido suave, antes de outro acesso de tosse a apanhar e a encolher o seu pequeno corpo. Corri para a cozinha, abri a torneira da água fria, molhei um pano,
Voltei para o colocar na testa da minha filha, virei-o, molhei-o de novo. Voltei a colocá-lo, repetindo o ciclo das 3 horas às 4 da manhã, no apartamento silencioso, interrompido apenas pela tosse da minha filha e pelo gotejar da água do pano molhado. Dei a Sofia metade da última dose de medicamento para a febre infantil que restava na garrafa, inclinando-a cuidadosamente para apanhar todas as gotas. Depois sentei-me contra a parede, segurando-a e esperando que fizesse efeito. Pelas 4 horas, a febre aliviou ligeiramente, mas a tosse não parou. Fiquei ali a observar o céu a começar a clarear pela janela suja, enquanto a minha mente girava em cálculos sem respostas. Era domingo. A senhora Doris tinha dito no dia anterior que ia a Cascais visitar a filha e a neta e não voltaria antes do fim da noite. Não, senhora Doris significava que não havia ninguém para cuidar da Sofia. Eu não tinha amigos próximos neste prédio, nem família nesta cidade, ninguém no mundo, exceto a vizinha coreana que tinha ido a Cascais. A clínica gratuita na Avenida de Roma, onde eu costumava levar a Sofia sempre que ela ficava doente, estava fechada aos domingos e só reabria na segunda-feira. Levá-la às urgências significava mais uma conta que eu não podia pagar, a somar aos 12.400 euros que já me esmagavam. O meu telemóvel vibrou às 4h15. A supervisora do turno do hospital ligou, a voz cansada e suplicante, a dizer que a gripe tinha deitado 3 elementos da equipa de limpeza noturna e que estavam desesperadamente com falta de pessoal, a perguntar se eu podia fazer o turno de domingo das 18 horas às 6 da manhã. Eu disse que não podia. A minha filha estava doente. A supervisora ficou em silêncio por um segundo. Depois disse as 2 palavras que eu sabia que não podia recusar. Pagamento a dobrar. Fechei os olhos. Pagamento a dobrar por um turno de 12 horas significava o suficiente para cobrir a renda deste mês, da qual o senhorio já me tinha lembrado 2 vezes. Significava o suficiente para comprar medicamento para a febre e antibióticos se a Sofia precisasse. Significava manter um teto sobre as nossas cabeças por mais 30 dias antes da próxima crise. Significava não ser atirada para um inverno lisboeta com uma criança febril nos braços. Abri os olhos e olhei para a Sofia a dormir na cama, bochechas ainda vermelhas, uma mão a agarrar a orelha do coelho de peluche de um olho só, a respiração pesada, mas mais estável agora que o medicamento tinha feito efeito. Disse à supervisora que iria. Depois sentei-me na beira da cama por um longo tempo, a observar a minha filha a dormir, odiando-me pela decisão, mas sabendo que na verdade não era uma decisão. Era uma rendição ao tipo de aritmética que as pessoas pobres são forçadas a resolver todos os dias. Equações onde cada resposta está errada e só podes escolher a que está menos errada. O que é que fariam vocês? Não tinha grandes opções, pois não? Às 17 horas eu, Ana, dei um banho de água morna à Sofia, vesti-lhe o pijama mais limpo que tinha, dei-lhe um pouco de xarope para a tosse que encontrei no fundo do armário, que estava 2 meses fora do prazo, mas era melhor que nada. Enrolei a Sofia no cobertor mais grosso que tínhamos, coloquei o coelho de peluche de um olho só na mão dela, puxei um gorro de malha pela cabeça e levantei-a para o meu ombro. A Sofia não chorou. Apenas encostou a cabeça ao meu pescoço e respirou quente através da minha camisola. E saí do estúdio, tranquei a porta, desci 5 lances de escadas porque o elevador estava avariado desde a semana anterior. Saí para a rua, apanhei um autocarro no frio de fevereiro que cortava os nossos rostos e dirigi-me ao Hospital da Luz com a minha filha doente nos braços e nada mais no bolso do casaco senão a chave do apartamento e o meu crachá de funcionária da limpeza. Cheguei ao hospital às 18 horas, a levar a Sofia nos braços e a entrar pela porta dos funcionários, nas traseiras do edifício, para evitar ser vista. E a primeira coisa que fiz foi ir para a sala de descanso do pessoal, na cave,
Uma pequena divisão com 2 bancos verdes de vinil, uma velha mesa de madeira, um micro-ondas e uma máquina de café que alguém tinha usado no turno anterior e se tinha esquecido de esvaziar. Estendi o cobertor que tinha trazido sobre o banco encostado à parede. Suavemente deitei a Sofia, apoiei a cabeça dela numa jaqueta dobrada como almofada, coloquei o coelho de peluche de um olho só nos seus braços. Depois afastei-me e olhei para ela. A Sofia estava encolhida no banco, tão pequena que mais de metade dele ainda estava vazio, as bochechas coradas pela febre, a respiração ainda pesada. Mas tinha lá adormecido no autocarro e não tinha acordado. Respirei fundo e subi para picar o ponto. E a partir desse momento, a batalha entre a mãe e a mulher das limpezas começou. Limpei quartos no 3º andar a cada 15 minutos, deixando a esfregona de lado e correndo para a cave para verificar a Sofia, depois correndo de volta para continuar. Limpei quartos no 5º andar, 15 minutos a descer, 15 minutos a subir, as minhas pernas a doerem das escadas. Mas não me atrevia a apanhar o elevador com medo de encontrar um supervisor e ter de explicar porque estava ofegante e a suar pela roupa no meio do inverno. Cada vez que abria a porta da sala de descanso, prendia a respiração até ver a Sofia ainda deitada, ainda a respirar, ainda a agarrar o coelho de peluche. E cada vez tinha de lutar contra o instinto de a pegar e correr para casa. Pelas 21h, a Sofia acordou e começou a chorar baixinho. A febre subiu novamente, o rostinho dela a arder, os olhos vítreos e desfocados, e começou a chamar mamã, com uma voz frágil, repetindo-o como uma reza onde a única palavra que sabia era o nome da mãe. Eu corri para baixo e peguei nela, limpei-lhe o rosto, as mãos e os pés com um pano úmido, dei-lhe água morna de uma garrafa e sentei-me a embalá-la até a Sofia voltar ao adormecer. Depois deitei-a de novo e corri de volta para cima para continuar a limpar. Uma noite, outra colega da limpeza passou pela sala de descanso e viu a Sofia, mas não disse nada. Apenas olhou para mim com um olhar cúmplice de alguém que vem da mesma vida e continuou a andar, porque todos na equipa de limpeza noturna tinham uma história semelhante. Todos tinham um filho em casa ou um parente doente que tinham de deixar de lado para vir trabalhar, e ninguém tinha coragem de julgar. Às 23h, olhei para a lista de atribuição de quartos e vi o quarto 1847. Fiquei a olhar para aquele número por muito tempo, lembrando-me que na noite seguinte, quando as 72 horas terminassem, aquele quarto estaria vazio, os lençóis trocados, as máquinas removidas, e o homem com quem tinha falado durante 3 semanas já não estaria lá. Esta seria a última vez que limparia aquele quarto enquanto ele ainda respirava. Olhei para a escadaria em direção à cave. Pensei na Sofia deitada lá sozinha com febre e o seu coelho de peluche, e decidi que não podia deixá-la sozinha por mais tempo. Nem mais um minuto. Que perder o emprego não importava. Ser despedida não importava. Eu não ia deixar a minha filha deitada sozinha numa sala de descanso fria do hospital, enquanto passava esfregona. Corri para baixo e levantei a Sofia, a criança a arder, e mole contra o meu ombro. Depois levei-a para a ala privada, empurrando o carrinho de limpeza com uma mão e segurando a minha filha com a outra. Quando cheguei ao quarto 1887, os 2 guardas noturnos olharam para mim e depois para a criança no meu ombro. Eu tinha limpado aquele quarto todas as noites durante 3 semanas. Eles conheciam o meu rosto, sabiam que eu era inofensiva, e o guarda mais velho olhou para a criança a dormir e desviou-se o suficiente para me deixar passar sem dizer uma palavra. Entrei no quarto 1847 pela última vez, e o quarto era o mesmo de todas as noites. O bip constante das máquinas, a contagem decrescente do tempo que João Ramalho tinha. A luz âmbar suave, a quietude tão profunda
que conseguia ouvir a respiração pesada da Sofia contra o meu ombro, misturando-se com o ritmo dos monitores como duas melodias desajustadas, acidentalmente a tocar a mesma canção. Comecei a limpar o quarto com uma mão, a outra a segurar a Sofia contra a minha anca. E eu estava habituada a fazer tudo com uma mão desde que a Sofia nasceu. Por isso, limpar mesas ou mudar sacos do lixo não era o problema. Mas a Sofia era, porque a febre tornava a criança irrequieta e desconfortável, e ela recusava-se a ficar quieta em qualquer lugar. Tentei colocar a Sofia na cadeira de plástico no quarto, mas a criança chorou no momento em que as costas tocaram a superfície fria. Chorou mais alto quando a coloquei no sofá de visitas e gritou quando tentei tapar o chão com um cobertor. O choro seco e áspero de uma criança febril rasgava o quarto silencioso e fazia-me entrar em pânico, porque eu sabia que se os guardas lá fora ouvissem, eu estaria em apuros. E se um supervisor descobrisse que eu tinha trazido uma criança doente para o quarto de um paciente, eu seria despedida na hora. Fiquei no meio do quarto com a Sofia a chorar nos meus braços, o suor a escorrer pelas minhas têmporas, a procurar desesperadamente por um lugar qualquer, quente o suficiente e macio o suficiente para a Sofia se aconchegar, e os meus olhos pousaram no João. Ele estava ali, na cama de hospital, o peito a subir e a descer firmemente com o ventilador, o seu corpo grande e quente debaixo dos lençóis brancos. E eu sabia que era o pensamento mais imprudente que alguma vez tivera, mas não tinha outra escolha. Sussurrei um pedido de desculpa e gentilmente coloquei a Sofia no peito do João, apenas para descansar os meus braços por 1 minuto. Apenas 1 minuto enquanto limpava a mesa e a pegaria de imediato. A Sofia tocou no peito do João e parou de chorar. Não acalmou lentamente, mas parou instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido desligado. O choro cortou-se a meio do som e foi substituído pelo silêncio. A criança ficou ali por 1 segundo, depois outro, depois encolheu-se lentamente para dentro como um gatinho a encontrar calor, pressionando a sua bochecha quente de febre contra o peito do João. Logo acima do seu coração, as suas mãos minúsculas a agarrarem o tecido da bata do hospital dele. E pela primeira vez em todo o dia, a Sofia dormiu. Dormiu mesmo. A respiração a abrandar e a regularizar-se, o rosto a relaxar da dor. Como se o peito deste homem em coma fosse o lugar mais seguro que ela alguma vez conhecera. Fiquei imóvel, com medo de respirar. Esperei 10 segundos, 20, depois inclinei-me para levantar a Sofia. E no momento em que a minha mão tocou na criança, a Sofia gritou de novo, instantânea e reflexivamente, e eu apressadamente coloquei-a de volta no peito do João. E a criança ficou em silêncio, encolheu-se, agarrou a bata dormindo. Tentei uma terceira vez, levantei-a, chorou, deitei-a, silêncio. Uma quarta vez, levantei-a, chorou, deitei-a, silêncio. Não me atrevi a tentar uma quinta. Puxei uma cadeira para o lado da cama, os meus olhos nunca se afastando da Sofia a dormir no peito do João, a proteger a cena como um milagre que eu não entendia, e não me atrevia a acreditar. Quando tive a certeza de que a Sofia estava profundamente a dormir e segura, comecei a contar histórias, como fazia todas as noites, a minha voz um sussurro apenas alto o suficiente para eu me ouvir, a contar-lhes aos dois, a criança a dormir no peito e ao homem a afundar-se na escuridão por baixo. Disse que aquele dia tinha sido o pior de uma longa série de dias maus. Falei da febre da Sofia, do autocarro noturno no frio, da impotência de não conseguir proteger a minha filha de coisas tão simples como a doença e a pobreza. Depois falei da lua para a qual a Sofia apontava todas as noites no caminho para casa, de como a criança dizia lua de forma clara e orgulhosa, como se fosse a palavra mais importante do mundo. E disse que talvez para a Sofia realmente fosse, porque a lua estava sempre lá.
Todas as noites estava lá. Nunca partia. 1 hora passou, depois 2. E eu fiquei ali a contar histórias. E não notei logo, mas algo no quarto estava a mudar. O bip do monitor cardíaco começou a alterar-se. Já não era o ritmo plano e constante de todas as outras noites, mas um pouco mais rápido. Só um pouco, depois abrandava, depois acelerava de novo, como se o coração estivesse a tentar lembrar-se de como bater por si próprio, em vez de sob o comando da máquina. Levantei os olhos para o monitor, no início, pensando que os meus olhos estavam a ficar turvos de exaustão. Mas não, a linha da frequência cardíaca estava a ondular de forma diferente e os números da pressão arterial estavam a subir. Nas profundezas do nevoeiro cinzento e infinito, João sentiu algo que não sentia há 3 semanas. Algo repousava no seu peito. Leve, quase imperceptível, mas quente. Verdadeiramente quente. Não o calor vago da memória ou da alucinação, mas calor com peso, com ritmo, com respiração. Um pequeno batimento cardíaco tremulava contra ele, o dobro da velocidade do seu. Rápido e frágil como as asas de uma borboleta dentro do seu peito, e João sentia-o através de todas as camadas de coma e nada. Depois veio o cheiro. Leite quente, talco e suor de criança. Um cheiro que ele nunca conhecera, porque nunca estivera perto de uma criança tempo suficiente para saber como elas cheiravam. No entanto, o instinto mais profundo nele reconheceu-o instantaneamente. Depois veio a mão, uma mão minúscula a agarrar a sua bata com um aperto fraco, mas determinado, de uma criança a dormir. E esse aperto puxou João em direção à luz mais poderosamente do que qualquer droga ou tecnologia médica alguma vez inventada. Pela primeira vez em 3 semanas, João não apenas ouviu, mas sentiu. Não apenas flutuou, mas agarrou-se. Não apenas existiu no nada, mas quis sair dele. A voz familiar ainda estava lá, a falar da lua, a puxá-lo para mais perto, mas foi o calor no seu peito que o forçou a escolher entre largar e agarrar. Às 4 da manhã, o dedo indicador da mão direita de João Ramalho mexeu-se. Um pequeno movimento, demasiado subtil para notar, a menos que alguém estivesse a observar de perto, mas eu estava a segurar a mão dele e senti-o. Prendi a respiração, o coração a disparar, os meus olhos fixos na mão dele, à espera, e o dedo mexeu-se de novo. Depois, a mão toda fechou-se suavemente à volta do meu dedo. Eu, Ana, carreguei no botão de chamada com a mão livre, a outra recusando-se a soltar. E então João abriu os olhos. Os olhos de João Ramalho abriram-se pela primeira vez em 3 semanas. E o mundo que viu não era um teto branco ou luzes fortes do hospital, mas um caos borrado e sem forma, como olhar através de água turva. Tudo a fundir-se em faixas sem sentido de luz e sombra. Ele não sabia onde estava, não sabia quem era, não sabia quanto tempo tinha passado, e o seu corpo sentia-se pesado como chumbo. Cada movimento dos dedos exigia um esforço que ele não tinha a certeza de possuir. Mas sentiu 2 coisas mais claramente do que qualquer imagem diante dos seus olhos: o calor no seu peito e a voz ao seu lado. A sua visão focou-se lentamente e a primeira coisa que João viu claramente foi uma fina coroa de cabelo castanho, claro logo abaixo do seu queixo, uma cabeça minúscula a repousar no seu peito, uma pequena mão, não maior do que metade da sua palma, a agarrar a beira da sua bata do hospital. Uma criança, a criança das histórias que a voz lhe contava todas as noites. João não sabia o nome dela, não sabia como ela era até este momento, mas sabia que esta era a criança que amava a lua, a criança que dormia a agarrar um coelho de peluche de um olho só, a criança que aquela voz amava mais do que qualquer coisa no mundo. E de alguma forma, aquela criança estava deitada no seu peito, e a sua respiração leve era o fio que o tinha puxado de volta do nada. João moveu os olhos para o lado e viu-me,
A mulher sentada na cadeira de plástico branca ao lado da cama. Cabelo ruivo e fino, apanhado apressadamente, olhos verdes inchados e vermelhos, lágrimas a escorrer pelas minhas bochechas. Não me preocupei em limpar, apenas a olhar para ele com incredulidade, a dona da voz. João tentou falar, mas a garganta estava seca e rígida depois de 3 semanas de desuso, e os lábios apenas se moveram sem som. Eu, Ana, carreguei no botão de chamada da enfermeira de novo, desta vez repetidamente, e em menos de 1 minuto, o quarto silencioso transformou-se numa tempestade. A enfermeira de serviço correu para dentro, viu os olhos abertos de João, congelou por um segundo em incredulidade. Depois virou-se e correu para o corredor, a gritar pelo médico assistente. Outra enfermeira correu, depois 2, depois 3. As luzes acenderam-se com mais brilho. Alguém trouxe um carrinho de equipamento. Alguém verificou os monitores. Alguém ligou para a doutora Catarina Matos em casa às 4 da manhã, com uma voz trêmula a dizer: Doutora, o paciente do quarto 1847 está acordado. Sim, realmente acordado. Olhos abertos e responsivo. No caos, uma enfermeira notou a Sofia deitada no peito de João e avançou para retirar a criança, porque aquilo era uma violação grave. Uma criança não identificada na cama de um paciente de cuidados intensivos. E quando a mão dela deslizou debaixo da Sofia, a mão de João levantou-se lenta, a tremer, fraca ao ponto de mal ter força, mas deliberada e clara. A sua mão pousou nas costas da Sofia, protegendo-a, segurando-a ali, e os seus olhos cinzentos e turvos fixaram-se na enfermeira com um olhar que, mesmo de uma cama de hospital depois de 3 semanas em coma, a fez parar e recuar. Foi o primeiro movimento consciente de João Ramalho em 3 semanas. E ele usou-o não para tocar o seu próprio rosto, não para alcançar o botão de chamada, não para fazer nada por si mesmo, mas para manter uma criança que nunca conhecera insegurança no seu peito. A Sofia não acordou. Dormiu durante o caos, durante os passos a correr e as vozes urgentes e as luzes fortes, ainda encolhida no peito do João com a mão a agarrar a sua bata, e a mão dele, 4 vezes o tamanho da dela, repousava nas suas costas como uma promessa que ele ainda não estava suficientemente acordado para entender, mas que estava a fazer. Os 2 guardas lá fora ouviram a comoção e entraram com as armas em punho. Viram os olhos do chefe abertos, e o mais velho recuou imediatamente para o corredor e tirou o telemóvel para ligar ao Pedro Souza. O mundo estava prestes a mudar, de novo. No carro, Pedro sentia a exaustão acumulada das últimas 3 semanas a atingi-lo em ondas. Tinha dormido ali, no parque de estacionamento do Hospital da Luz, em Lisboa, todas as noites, sempre a menos de 5 minutos a pé, do quarto do chefe, por uma lealdade que já poucos entendiam. Aquele toque às 4h12 da manhã foi como um choque elétrico. Ele está acordado. 3 palavras que fizeram o telemóvel escorregar-lhes da mão. Ficou ali, paralisado, a tremer, o corpo a libertar a tensão que tinha guardado durante semanas. Depois, com os dedos a falharem, ligou para o Tiago. Ele está acordado, conseguiu dizer, a voz rouca. Houve um silêncio do outro lado, tão longo que Pedro pensou que a chamada tinha caído. Depois a voz do Tiago, que nunca ouvira antes tão frágil, estou a caminho. Antes do amanhecer, a notícia de que João Ramalho tinha acordado do coma espalhou-se pelo submundo de Lisboa mais depressa que qualquer bala que ele alguma vez tivesse disparado. Desde os becos da Baixa, aos armazéns de Alcântara, das esplanadas na doca de Santo Amaro às vivendas na linha de Cascais, os telefones tocavam e as mensagens voavam. As reações dividiam-se. Os leais suspiravam de alívio. Os que tinham mudado de lado começavam a suar frio. Na mansão em Azeitão, Giane Almeida bebia vinho tinto no seu escritório às 5 da manhã,
quando um dos seus homens de confiança entrou, pálido, e disse: "O Ramalho acordou." Gianni não disse nada por 3 segundos. Depois, apertou o copo de vinho até ele se estilhaçar, o tinto e o sangue a misturarem-se entre os cacos na secretária de madeira. Olhou para a mão a sangrar sem mudar a expressão, porque Gianni Almeida acabara de perceber que o homem que tinha declarado morto com uma coroa de lírios brancos não estava morto, afinal, e voltaria. E quando João Ramalho voltasse, a primeira coisa de que se lembraria seria daquela coroa. Nos dias que se seguiram, João recuperou de uma forma que a doutora Catarina Matos descreveu como algo que nunca havia em nenhum manual de medicina que já tenha lido. A função cerebral regressou quase completamente. As capacidades cognitivas voltaram peça na peça. Memória intacta, linguagem intacta, função motora fraca, mas a melhorar diariamente. E ela não conseguia explicar aquilo com nenhuma teoria científica para além de um encolher de ombros e a admissão de que, às vezes, o corpo humano faz coisas que a medicina ainda não consegue acompanhar. A recuperação física foi brutal. 3 semanas de imobilidade tinham atrofiado seus músculos, e cada tentativa de se sentar parecia como levar 3 tiros de novo. Mas ele aguentou sem queixa, porque João Ramalho tinha sido esfaqueado, espancado, privado de comida e torturado vezes suficientes na vida real para saber que a dor é apenas um sinal do corpo, e os sinais podem ser ignorados. O que ele não conseguia ignorar era a memória daquela noite, embaçada, mas certa. O calor no peito, o pequeno batimento cardíaco, o cheiro a leite e o rosto da mulher a chorar ao lado da cama quando abriu os olhos. No 3º dia após acordar, quando João já estava forte o suficiente para se sentar apoiado em almofadas e falar sem perder o fôlego, chamou Pedro ao quarto e perguntou, com uma voz rouca, mas firme, quem era a mulher daquela noite. Pedro estava à espera da pergunta. Entregou ao João um dossiê fino, o resultado de uma investigação que tinha ordenado na manhã em que João acordou. Porque Pedro conhecia o seu chefe e sabia que a primeira coisa que João perguntaria não seria sobre o império, não seria sobre Almeida, não seria sobre território ou dinheiro, mas sobre ela. Ana Teixeira, 27 anos, nascida em Queluz, luso-irlandesa, mãe solteira, uma filha chamada Sofia, quase 2 anos, auxiliar de limpeza no Hospital da Luz, turnos de noite e de fim de tarde. Trabalho adicional numa lavandaria na Avenida de Roma e limpeza de escritórios para uma empresa em Lisboa. Vive num estúdio no 5º andar de um prédio na Amadora. Sem antecedentes criminais, sem processos cíveis, sem ligações a organizações criminosas, sem dívidas de jogo, sem envolvimento com drogas, completamente limpa. Tão limpa que Pedro mandou verificar a ficha 2 vezes, porque, no mundo deles, ninguém assim tão limpo simplesmente aparecia ao lado da cama do chefe no hospital. Mas ela era realmente limpa. Realmente foi uma coincidência. Realmente era apenas uma auxiliar de limpeza que empurrava um carrinho para o quarto todas as noites e falava com um homem em coma por pura bondade. E Pedro contou a João, incapaz de esconder a sua própria incredulidade, que ela não tinha motivo nenhum. Ela nem sequer sabia quem era o seu chefe. João terminou de ler o dossiê, dobrou-o, colocou-o no estômago e disse: "Trala aqui." Pedro assentiu e saiu. 2 horas depois, Ana Teixeira estava à porta do quarto 1847, com o seu uniforme azul claro de limpeza, cabelo preso num rabo de cavalo, olhos baixos, mãos juntas à frente do estômago, porque não sabia o que fazer com elas. Um homem de fato tinha a levado até ali e dito que o paciente do quarto 1847 queria vê-la. Ana tinha-o seguido porque não achava que tivesse o direito de recusar. E agora estava à soleira, a olhar para o quarto e a ver João Ramalho acordado pela primeira vez. Ele estava visivelmente mais magro depois de 3 semanas, maçãs do rosto mais marcadas, órbitas mais profundas.
Mas aqueles olhos cinzentos estavam vivos. Vivos de uma forma que fez Ana engolir em seco e querer recuar. Não eram os olhos de um paciente frágil que tinha escapado por pouco da morte. Eram os olhos frios e afiados de um homem que já tinha visto o suficiente do mundo para não se surpreender com nada. E estavam fixos nela sem piscar, como se estivessem a ler cada página da sua vida. Ana entrou e a porta fechou-se atrás dela. O quarto estava em silêncio, exceto pelo monitor. João estudou-a por muito tempo e Ana aguentou o seu olhar e nenhum dos dois falou por tanto tempo que o ar ficou pesado. Então João falou, a voz ainda rouca e lenta, mas cada palavra clara. Tu falavas comigo todas as noites. Por quê? Não era uma pergunta, mas uma exigência de explicação. O tom de um homem habituado a dar ordens em vez de pedir. Ana olhou para ele e respondeu mais suavemente do que pretendia, porque a garganta se apertou. Porque mais ninguém falava. Todas as noites eu vinha cá para limpar e tu estavas ali sozinho. Ninguém falava contigo. Ninguém te segurava a mão. E a minha avó ensinou-me que a alma pode ouvir o que o corpo não consegue. Por isso, eu falava contigo, porque pensei que talvez precisasses de ouvir uma voz que não te pedia nada. João não reagiu logo. Continuou a olhá-la por mais alguns segundos. Depois disse a coisa para a qual Ana não estava preparada para ouvir. Eu ouvi-te. Tudo. Ouvi a tua filha aprender a palavra lua. Ouvi falar do coelho de peluche de um olho só. Ouvi-te falar da pior noite e da viagem de autocarro no frio. Ouvi a reza que me sussurraste na testa. Ouvi tudo, e a tua voz foi a única coisa que me impediu de me afastar para sempre. Ana ficou ali enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto antes que pudesse impedi-las, rápidas e pesadas, como se uma válvula tivesse sido aberta e ela não conseguisse encontrar uma maneira de fechar. E chorou, não de tristeza, mas porque pela primeira vez na vida, alguém lhe disse que a sua voz tinha valor, que a pequena gentileza que dava todas as noites enquanto o mundo não olhava, tinha realmente chegado a alguém, que ela não era invisível. João observou-a chorar e não disse mais nada, não ofereceu conforto, nem agradecimento, porque não sabia como fazer essas coisas. Mas também não desviou o olhar. E para um homem que tinha passado a vida inteira a desviar-se de todas as emoções, o ato de continuar a olhar para uma mulher a chorar à sua frente sem recuar, era mais do que qualquer pessoa alguma vez tinha recebido dele. Lá fora do quarto, Pedro encostou-se à parede, a mão direita a repousar na arma na sua cintura por reflexo, os olhos a observarem através da pequena janela da porta. Viu o seu chefe, o homem que seguia desde criança, o homem que vira matar com as próprias mãos e assinar a destruição de famílias rivais sem alterar a respiração. Ao olhar para uma mulher das limpezas a chorar, com uns olhos que Pedro nunca lhe tinha visto antes. Não eram olhos calculistas, nem frios, nem de pena ou indiferentes, mas olhos suaves. Pedro tinha caminhado ao lado de João Ramalho durante 20 anos e nunca, nem uma única vez, tinha visto aqueles olhos cinzentos suavizarem-se. E agora tinham suavizado para uma mulher magra, com um uniforme de limpeza que estava de pé a chorar num quarto de hospital. E Pedro compreendeu que algo tinha acontecido durante aquelas 3 semanas de coma que ninguém no mundo deles conseguiria entender. Algo maior do que João simplesmente ter acordado. Depois de Ana ter saído do quarto do hospital naquele dia, João ficou em silêncio por muito tempo, a olhar para o teto. E então chamou Pedro e disse com uma voz que não deixava lugar para perguntas, que queria saber tudo sobre ela. Não um resumo como da última vez. Queria tudo. Pedro não perguntou por quê, porque nunca perguntava por quê. Apenas assentiu e saiu. E 2 dias depois, regressou com um dossiê 3 vezes mais grosso do que antes. João leu cada página na sua cama de hospital. E a cada página que virava, a sua mandíbula apertava-se um pouco mais.
A primeira página detalhava Rui Morrison, 33 anos, histórico de violência doméstica. Uma ordem de restrição que expirara 14 meses antes, vivia atualmente em Queluz, canalizador sazonal, viciado em álcool e jogo. A segunda página continha o relatório da polícia da noite em que Ana caíra das escadas. Fotografias dos seus ferimentos, um pulso partido, extensas contusões, admissão de emergência no hospital de Santa Maria, uma cesariana urgente, um bebê nascido 2 meses prematuro. A terceira página mostrava mensagens ameaçadoras sobre o pedido de custódia que Pedro tinha conseguido extrair através da operadora, a linguagem fria e calculada de um homem que não queria uma criança, mas queria usar uma criança como alavanca para extorsão. A quarta página listava os 12.400 euros de dívida hospitalar da admissão da Sofia por pneumonia. O Serviço Nacional de Saúde negava cobertura parcial devido a um erro burocrático, uma agência de cobrança que tinha enviado 3 avisos e ligava todas as semanas. A quinta página mostrava que os salários combinados de 3 empregos ainda não eram suficientes para Ana cobrir a renda, a comida, os medicamentos e a dívida ao mesmo tempo, e que estava com 2 meses de renda em atraso. João terminou a última página, dobrou o dossiê, colocou-o na mesa ao lado da cama e ficou em silêncio por muito tempo enquanto Pedro esperava no canto do quarto. Pedro tinha visto o seu chefe zangado muitas vezes em 20 anos. Zangado quando o território era violado. Zangado quando traído. Zangado quando os planos falhavam. Mas essas zangas eram ferramentas frias e controladas usadas para atingir um resultado. A raiva no rosto de João agora era diferente. Não era fria. Era quente. Quente de uma forma crua e primitiva que Pedro só tinha visto uma vez antes. Quando João tinha 14 anos, de pé sobre o corpo do pai. Era a raiva de um homem que queria proteger alguém e não conseguia aceitar que ela tinha sido magoada enquanto ele não estava lá. João deu 3 instruções a Pedro, em ordem. A voz calma, mas cada palavra carregava o peso de um comando inalterável. Primeiro, ligar aos advogados da família e fazer com que pagassem todas as dívidas médicas da Ana Teixeira anonimamente, sem que ela soubesse de onde veio o dinheiro, encaminhando-o através de uma fundação de caridade ou de um programa de assistência médica para que parecesse legítimo. Pedro assentiu. Segundo, encontrar Rui Morrison e falar com ele, não matá-lo. Porque João sabia que um corpo cria investigações e investigações criam perguntas. Apenas falar com clareza suficiente para que Rui entendesse que se contactasse Ana ou Sofia mais uma vez, nem que fosse por uma única mensagem, desejaria nunca ter nascido. Pedro assentiu de novo, e desta vez quase sorriu, porque este era o tipo de trabalho que ele fazia melhor. Terceiro, se alguém ou alguma coisa ameaçasse Ana Teixeira ou a sua filha a partir daquele momento, Pedro deveria tratar do assunto da mesma forma que trataria uma ameaça direta ao próprio João. Pedro olhou para o seu chefe durante 3 segundos e disse que compreendia. 3 dias depois, Ana abriu a caixa de correio no átrio do seu prédio e encontrou um envelope da agência de cobrança. Estava habituada a estes envelopes, tão habituada que as suas mãos já não tremiam quando os abria, apenas uma familiar dor surda com a qual tinha aprendido a viver. Mas, desta vez, lá dentro não era um pedido de pagamento. Era um aviso a declarar que o saldo total de 12.400 euros tinha sido pago na íntegra através de um programa comunitário de assistência médica e que a sua conta estava encerrada com saldo zero. Ana leu a carta 2, 3 vezes. Depois virou-a como se a explicação tivesse de estar no verso, mas não havia mais nada. Não sabia que programa era, não se lembrava de ter solicitado qualquer assistência, mas não questionou demasiado, porque quando se é pobre ao ponto do desespero, aceita-se os milagres primeiro e fazem-se as perguntas depois. Na mesma semana em Queluz,
Rui Morrison bebia cerveja no seu apartamento imundo quando alguém bateu a porta. Abriu e encontrou Pedro Souza ali, não sozinho, mas com outros 2 homens. E Pedro não disse muito, porque nunca o fazia. Entregou a Rui um telemóvel em alta voz, e a voz de João Ramalho surgiu na linha, lenta e clara, dizendo exatamente uma vez o que aconteceria se Rui alguma vez voltasse a tocar na vida de Ana ou da Sofia. Ninguém sabe ao certo o que João disse, porque Pedro nunca repetiu, mas o resultado foi claro. Rui Morrison retirou a sua petição de custódia no dia seguinte, apagou o número de Ana, eliminou todos os meios de contato e saiu de Queluz dentro de uma semana, sem dizer a ninguém para onde ia. Ana nunca mais recebeu outra mensagem de Rui, e não compreendeu o porquê, mas não se queixou. Apenas soltou um suspiro que estava a reter e abraçou a Sofia um pouco mais apertada naquela noite. Mas a parede não tinha caído completamente. Uma semana depois de João acordar, Ana foi convocada para o gabinete da administração do hospital. 2 gerentes sentavam-se atrás de uma secretária com caras sérias e um dossiê à frente deles, e disseram que as câmaras de segurança tinham gravado Ana a trazer uma criança pequena para o quarto de um paciente em cuidados intensivos na noite em que João acordou, que era uma violação grave da política de segurança e saneamento, e não tinham outra escolha senão rescindir o seu contrato de trabalho. Ana sentou-se a ouvir e não implorou, não chorou, não explicou, porque estava demasiado cansada para implorar a quem quer que fosse por qualquer coisa. E apenas assentiu e preparou-se para se levantar e sair quando o telefone da secretária tocou. Um dos gerentes atendeu, ouviu durante 30 segundos, o seu rosto mudou de sério para pálido, depois pousou o telefone e olhou para o colega com a expressão de alguém que acabava de perceber que estava num campo minado. A chamada era do departamento jurídico do hospital e a mensagem era simples. A família Ramalho tinha doado mais de 2 milhões de euros ao Hospital da Luz nos últimos 3 anos, e o representante legal da família acabava de ligar para dizer que se uma funcionária chamada Ana Teixeira fosse afetada de alguma forma relacionada com o seu emprego, a família reconsideraria todos os futuros compromissos de financiamento. Os 2 gerentes entreolharam-se depois para Ana, e o mais velho falou num tom completamente diferente do que 1 minuto antes, dizendo que talvez tivessem sido um pouco apressados e iriam rever o seu caso, e que Ana poderia voltar a trabalhar como de costume. Ana saiu do gabinete da administração sem compreender o que tinha acabado de acontecer, sem saber por que a tempestade tinha parado de repente, sem saber que uma mão se movia nas sombras por trás da sua vida, removendo silenciosa e metodicamente todas as ameaças. A mão do homem com quem falara todas as noites quando ele não conseguia responder, e que agora respondia da única forma que sabia. João Ramalho recebeu alta do hospital numa terça-feira de manhã, entrando no SUV preto que esperava na entrada, com Pedro a abrir a porta e 2 veículos de escolta posicionados à frente e atrás. E o submundo de Lisboa compreendeu que o lobo tinha regressado. Na primeira semana, João convocou cada um dos seus homens de confiança, um por um, para sua penthouse no Príncipe Real, não para uma reunião de grupo, mas individualmente, porque João sabia que o medo funcionava melhor quando era pessoal. Os que tinham permanecido leais durante as 3 semanas mantiveram as suas posições e foram generosamente recompensados. Aqueles que tinham vacilado tiveram uma única chance de provar lealdade, devolvendo tudo o que tinham levado enquanto João estava no hospital. Quanto aos 3 aliados que tinham mudado para o lado de Almeida, receberam uma chamada de Pedro. E depois dessa chamada, ninguém os viu novamente em nenhuma mesa de negociações na cidade. João recuperou cada território metodicamente e com uma crueldade muito maior do que antes de ser baleado. Porque antes do tiro, ele tinha sido implacável simplesmente porque era a única forma que conhecia. Mas agora ele era implacável porque tinha algo para proteger
e qualquer um que ameaçasse isso precisava de entender o custo. No entanto, entre reuniões à porta fechada, espessas de fumo, onde decidia o destino de outras pessoas com um aceno, entre chamadas à meia-noite onde a sua voz ainda era fria ao dar ordens, entre momentos em que João Ramalho era exatamente o monstro que o submundo temia, ele dava por si a pensar na voz de Ana. Não de propósito, mas a sua voz surgia inesperadamente no meio de relatórios de receitas ou de briefings estratégicos. A voz dela a falar da Sofia, a apontar para a lua, do coelho de peluche de um olho só, da forma como ela dissera: "Acho que talvez precisasses de ouvir uma voz que não te pedia nada." E cada vez que essa voz se intrometia, João precisava de alguns segundos para se recompor na sala cheia de homens à espera do seu comando. Na segunda semana após a sua alta, João ligou para o hospital para marcar uma consulta de acompanhamento. Pedro olhou para ele com uma confusão silenciosa, mas não disse nada, porque João tinha médicos particulares que podiam ir a Penthouse a qualquer momento, e ambos sabiam disso. João foi ao Hospital da Luz à tarde, encontrou-se com a doutora Catarina Matos durante 30 minutos, ouviu-a dizer que a sua recuperação continuava de formas que ela não conseguia explicar e que ele deveria regressar semanalmente. Depois, Celste no meio da clínica e abrandou os passos ao passar pela zona da cave onde o pessoal de limpeza estava a começar o turno da noite. Viu Ana empurrar o seu carrinho de limpeza para o elevador, cabelo em rabo de cavalo, uniforme azul claro, sapatilhas gastas, e quando ela levantou os olhos e o viu parado ao fundo do corredor, parou, uma mão ainda na pega do carrinho, incerta se o devia cumprimentar ou virar as costas. João aproximou-se com Pedro 3 passos atrás e disse que queria falar com ela. Sentaram-se no café do hospital no piso térreo, João a beber café preto. Ana não pediu nada, porque não queria que ele lhe pagasse sequer uma chávena de café. João falou diretamente, sem rodeios, porque não sabia fazer rodeios. Disse que estava a criar uma organização de caridade, uma verdadeira, não uma fachada, focada em fornecer apoio para crianças a trabalhadores de hospitais em turnos noturnos e assistência de emergência a famílias de mães solteiras. E queria que Ana a dirigisse, o triplo do seu salário atual, seguro de saúde completo para ela e para a Sofia, e um apartamento de 2 quartos numa zona segura perto de boas escolas. Não um presente, mas benefícios associados ao cargo de diretora executiva. Ana ouviu e ficou em silêncio por muito tempo, a olhar para a mesa, e João esperou, o que era incomum para ele. Mas ele esperou por ela. Então Ana levantou os olhos e encontrou os seus olhos cinzentos, olhos que ela agora sabia que podiam ser gelados para o mundo, mas que tinham suavizado uma vez num quarto de hospital à sua frente e disse que não. Agradeceu, mas disse que não. Não aceitava a caridade. Tinha vivido 27 anos com o seu próprio trabalho e continuaria a fazê-lo. Não queria dever nada a ninguém, porque já devia demasiado na sua vida. E disse que se ele quisesse ajudar, então que ajudasse pessoas que precisavam mais, porque pelo menos ela ainda estava de pé pelos seus próprios meios. João olhou para ela depois da recusa e não estava zangado. Isto quase fez Pedro na mesa vizinha deixar cair o café, porque em 20 anos, qualquer um que tivesse recusado João Ramalho tinha enfrentado consequências, nem sempre violentas, mas nunca agradáveis. E agora uma auxiliar de limpeza tinha acabado de dizer não ao seu chefe. E o seu chefe estava a olhar para ela com o que Pedro só conseguia descrever como respeito. João assentiu e disse que compreendia. Depois levantou-se e, antes de sair, virou-se e acrescentou que a oferta permaneceria aberta sempre que ela mudasse de ideias. Depois saiu do café do hospital com Pedro a segui-lo e no carro a caminho da Penthouse. Pedro olhou para o seu chefe no espelho retrovisor e viu João Ramalho a olhar pela janela com o canto da boca ligeiramente curvado. Não um sorriso, mas quase um.
E Pedro pensou que esta era a primeira vez na sua vida que vira o seu chefe ser rejeitado sem querer destruir a pessoa que o rejeitou. E talvez isso fosse um sinal de algo para o qual Pedro não tinha palavras, a não ser mudança. A verdade veio procurar Ana numa quinta-feira à noite, 2 semanas depois da reunião no café do hospital, na sala de descanso do pessoal da cave, onde ela estava sentada com metade de uma sandes de casa, à espera que o seu turno da noite começasse. A velha televisão montada na parede estava sempre sintonizada nas notícias locais que ninguém via. Mas naquela noite, Ana levantou os olhos porque ouviu um nome familiar. No ecrã, havia um segmento de notícias de última hora. O repórter estava em frente ao Palácio da Justiça, em Lisboa, com um letreiro a passar por baixo que dizia: João Ramalho, o notório chefe da máfia da costa portuguesa, sobreviveu milagrosamente após 3 semanas em coma e a PJ está a aumentar a vigilância sobre a família Ramalho. Então a sua imagem apareceu. Não uma foto de hospital, mas uma mais antiga. João num fato preto, a sair de um tribunal com olhos cinzentos e frios, a olhar diretamente para a câmara, o rosto sem expressão. Pedro Sousa segurava um guarda-chuva atrás dele. Enquanto o repórter falava sobre o império criminoso Ramalho, sobre alegações de extorsão e lavagem de dinheiro que nunca tinham sido suficientes para processar, sobre a tentativa de assassinato fora de um restaurante na Baixa, sobre como o seu misterioso despertar tinha chocado tanto as autoridades como o submundo. A metade da sandes escorregou da mão de Ana e ela não a apanhou. Ficou ali a olhar para o ecrã sem piscar, enquanto o repórter continuava a listar o que João Ramalho era acusado de ter feito. As pessoas magoadas, os negócios espremidos, os bairros a viver com medo sob o controle da sua família. E cada palavra atingia como um murro no peito de Ana, porque ela percebeu que o homem com quem falara todas as noites, o homem por quem tinha rezado, o homem por quem tinha chorado quando pensou que estava a morrer, o homem no qual a sua filha dormira, não era um paciente anônimo e azarado, mas um dos homens mais perigosos da cidade. O choque veio primeiro, uma lavagem gelada do topo da cabeça aos pés. O tipo de frio que fez Ana agarrar a beira da cadeira para não cair. Depois o medo seguiu-se. Medo por si mesma e medo pela Sofia. Porque ela levara a filha para o quarto de hospital de um chefe da máfia, deixara a sua criança dormir no peito de um homem guardado por segurança armada, enquanto tolamente presumira que era porque ele era rico em vez de perigoso. Depois, a raiva chegou, quente e afiada, substituindo o medo, porque Ana sentiu-se enganada, sentiu que a sua bondade tinha sido usada. Mesmo que ainda não compreendesse como, sentiu que se tinha aberto e derramado os seus segredos e dores mais profundos para alguém que não conhecia de todo, e que ele se sentara à sua frente a beber café sem dizer uma palavra sobre a verdade. Ana não esperou pela próxima consulta de acompanhamento. Perguntou a Margot sobre o antigo quarto de João. Soube que ele já tinha tido alta e então fez algo que nunca imaginara que faria. Usou o número de telefone que João lhe deixara quando lhe ofereceram o emprego e ligou. Pedro atendeu e Ana disse, com uma voz a tremer de raiva em vez de medo, que precisava de ver João Ramalho agora mesmo. 2 horas depois, estavam sentados um em frente ao outro no café do hospital, à mesma mesa de antes. Mas desta vez, Ana não foi educada nem gentil. Olhou diretamente para os seus olhos e disse que tinha visto as notícias, que sabia quem ele era agora, que tinha sido estúpida ao contar a um chefe da máfia sobre a sua filha, sobre onde vivia, sobre os seus medos, que não queria qualquer ligação ao mundo dele, nem um único fio, que a sua filha era tudo o que tinha neste mundo, e não deixaria que a Sofia fosse posta em perigo por ninguém. E disse-lhe para esquecer. Esquecer a Sofia. Esquecer a voz daquelas noites.
porque Ana Teixeira não pertencia ao mundo de João Ramalho. João ouviu sem interromper, sem franzir a testa, sem ficar frio, e quando Ana terminou, o café ficou num silêncio pesado entre eles por um longo momento. Então João falou. E não era a voz de um chefe a dar ordens, mas uma voz que Ana nunca tinha ouvido antes. Uma voz fraturada nas bordas de cada palavra. A voz de um homem a dizer algo que nunca dissera a ninguém, e provavelmente nunca mais diria, dizendo-lhe que ela era a única pessoa que lhe falara enquanto ele estava ali. Não por quem ele era, porque ela não sabia quem ele era, que ela lhe falara por quem ela era, porque ela acreditava que a alma podia ouvir o que o corpo não conseguia, porque contava histórias da lua a um estranho a morrer. Porque onde o resto do mundo via apenas poder ou uma ameaça, ela via um homem solitário que nunca tinha realmente vivido. Que em 36 anos, ninguém o tinha visto assim. Nenhuma única pessoa, que ela era a única, e que ele lhe pedia para não lhe tirar isso. João não disse mais nada, colocou dinheiro para o café na mesa, embora nenhum deles tivesse bebido nada. Depois levantou-se e saiu com Pedro a segui-lo. E Ana ficou para trás sozinha no café do hospital, a olhar para a cadeira vazia à sua frente. Saiu 10 minutos depois e foi limpar quartos no turno da noite como todos os outros dias. E não ligou para João naquela noite, nem no dia seguinte, nem no dia depois desse. Mas as palavras dele não a deixariam. Seguiam-na no autocarro de volta para a Amadora, seguiam-na para o estúdio, seguiam-na para a cama onde se deitava ao lado da Sofia, a dormir com o coelho de peluche de um olho só nos braços. Tu és a única. Ana fechou os olhos e viu aqueles olhos cinzentos, não os olhos frios da televisão, mas os olhos quebrados do café, os olhos de um órfão de 14 anos ainda escondido dentro de um chefe de 36 anos. E compreendeu que estava zangada com ele pela verdade, mas não conseguia odiá-lo pela dor, porque Ana Teixeira sabia o que era a solidão. E isso não mudava se vivias num estúdio na Amadora ou numa penthouse no Príncipe Real. Giane Almeida não se tornou o chefe do Sul por negligenciar detalhes. Desde o momento em que João acordou, Almeida tinha homens a seguir cada movimento do seu rival. E não demorou muito para que um relatório incomum surgisse. João Ramalho, um homem que nunca via a mesma mulher 2 vezes, tinha se encontrado com uma auxiliar de limpeza de hospital 2 vezes em 2 semanas. E ambas as vezes, o chefe tinha ido sem a sua equipa de segurança completa, apenas Pedro ao seu lado, como se não quisesse assustá-la. Almeida aprofundou a investigação e em poucos dias tinha um nome, um endereço, um horário de trabalho e fotos granuladas de Ana a empurrar o carrinho da Sofia ao longo da Amadora. E sorriu porque em 30 anos de vida neste meio, aprendera que por mais poderoso que um homem fosse, ele sempre tinha uma fraqueza. E a fraqueza de João Ramalho não era um império, nem território, nem dinheiro. Era uma auxiliar de limpeza magra e a sua pequena filha. Ana sentiu que algo estava errado na 3ª noite. O sedã preto estacionado do outro lado da rua do seu prédio, com os faróis ainda acesos, apareceu às 22h quando ela chegou à casa do turno e ainda lá estava às 4 da manhã quando acordou para dar de comer a Sofia. Na primeira noite disse a si mesma que era o convidado de um vizinho. Na segunda noite uma inquietação surgiu. Na 3ª noite ficou atrás da cortina e viu o brilho vermelho de um cigarro dentro do carro e soube que alguém estava ali a observar a sua janela. Fechou a cortina, trancou a porta 2 vezes, deslizou o ferrolho de segurança, depois sentou-se na cama a segurar a Sofia e não dormiu até ao amanhecer. Queria acreditar que estava a ser paranoica, que aquilo era Lisboa e os carros estacionavam durante a noite o tempo todo. Mas o seu instinto sabia que aquilo não era normal. O mesmo instinto que a tinha avisado sobre o Rui antes que a sua mente o percebesse. E ela não tinha ouvido então. Desta vez, ouviu.
Depois veio a 7ª noite. Ana chegou à casa perto da meia-noite depois do seu turno, a carregar a Sofia a dormir vinda da casa da senhora Doris, abriu a porta do apartamento, acendeu a luz e soube imediatamente que alguém tinha estado lá dentro. Não porque algo estivesse desarrumado ou uma fechadura partida. Tudo parecia normal, mas havia o cheiro tênue de perfume masculino desconhecido numa divisão que normalmente só cheirava a leite de bebê e solução de limpeza. E ela sabia que não era o dela, nem da senhora Doris, nem de ninguém que alguma vez tivesse pertencido àquele apartamento. Depois viu-o na almofada da Sofia, onde a filha dormia todas as noites ao lado do coelho de peluche de um olho só, jazia uma única rosa vermelha, perfeitamente colocada no centro. Pétalas frescas, caule bem cortado, como se tivesse vindo de uma florista cara. Não havia cartão, nem bilhete. Nenhum era necessário, porque a mensagem era mais clara do que qualquer ameaça. Sabemos onde a sua filha dorme. Podemos entrar na sua casa quando quisermos, e da próxima vez pode não ser uma flor. Ana olhou para a rosa e o seu corpo reagiu antes que a sua mente pudesse. Os seus joelhos cederam. Os seus braços apertaram a Sofia tão fortemente que a criança acordou e começou a chorar. E Ana correu para a casa de banho, a única divisão com fechadura. Fechou a porta, deslizou para o chão frio de azulejos com as costas contra a banheira e segurou a Sofia enquanto ambas choravam. Ficou ali sentada durante 1 hora, a tremer incontrolavelmente até que a Sofia finalmente chorou até voltar a adormecer no seu peito. E na escuridão, Ana pensou em todas as opções que tinha. Ligar para a polícia e dizer o quê? Que alguém deixou uma flor na almofada da minha filha? Iriam rir-se dela. Mudar-se, mas para onde e com que dinheiro? Fugir, mas fugir para onde? Quando não tinha família, nem amigos, ninguém no mundo, exceto a criança a dormir contra ela. Então pensou em João. Pensou no que ele dissera no café. Pensou naqueles olhos fraturados e odiou-se pelo que estava prestes a fazer. Mas fez, porque era mãe. E as mães fazem o que for preciso. Ana tirou o telemóvel com as mãos a tremer e ligou para o único número que tinha. Pedro atendeu ao primeiro toque, como sempre. E Ana disse com uma voz que tentou firmar e falhou. Alguém esteve no meu apartamento. Alguém deixou uma flor na almofada da minha filha. Preciso de ajuda. Pedro não fez uma única pergunta. Apenas disse, tranca a porta, não abres para ninguém. 15 minutos, exatamente 15 minutos depois, bateram à porta e a voz de Pedro disse, sou eu. Ana abriu a porta e Pedro estava lá com outros 2 homens. Um imediatamente vasculhou o apartamento, enquanto o outro ficou de guarda no corredor. E Pedro olhou para a rosa na almofada, olhou para o rosto de Ana, depois disse, sai agora, leva o que a criança precisa, não tragas mais nada. 20 minutos depois, Ana sentava-se no banco de trás de um SUV preto, a segurar a Sofia embrulhada num cobertor, a observar a cidade a passar pela janela na noite. E não sabia para onde iam até o carro parar em frente a um prédio alto no Príncipe Real e Pedro a levar para um elevador privado direto para o último andar. As portas do elevador abriram-se para a penthouse e João estava ali. Sem fato, sem a persona de chefe, apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas e calças escuras, cabelo despenteado, olhos a mostrarem que ele também não tinha dormido, embora fosse quase 2 da manhã. Olhou para Ana, a sair com a Sofia nos braços, rosto sem cor, olhos inchados e vermelhos, mãos ainda a tremer, e a criança encolhida contra o peito dela, a agarrar o coelho de peluche de um olho só num sono inquieto. E algo no rosto de João desfez-se, não amoleceu como no quarto do hospital, nem se fraturou como no café, mas estilhaçou-se completamente como uma parede que ele construíra ao longo de 22 anos, desde que o pai morrera, desabando num único instante ao ver uma mulher a tremer com a filha, porque o seu mundo tinha tocado a vida dela.
João deu um passo em frente e não tocou em Ana porque sabia que ela não estava pronta para isso, mas ficou perto o suficiente para ela saber que ele estava ali. E disse a Pedro com uma voz que não era alta, mas carregava o peso da pedra em cada palavra: encontra-o, Almeida. Acaba com isto. Pedro assentiu uma vez e recuou para o elevador. Nas semanas que se seguiram, a rede de Gianni Almeida foi desmantelada peça por peça, de formas que apenas o submundo alguma vez soube os detalhes. Ninguém falou do que finalmente aconteceu a Almeida. Ninguém perguntou. E quando o seu nome deixou de aparecer em qualquer conversa, em qualquer bar ou discoteca da cidade, todos compreenderam que João Ramalho tinha provado mais uma vez porque era o chefe, e que qualquer um que tocasse no que ele protegia pagaria não com território ou dinheiro, mas com tudo. Uma semana depois de Almeida desaparecer do mapa do submundo, Tiago Ramalho foi à penthouse de João numa tarde de domingo, não para discutir estratégia ou assinar papéis, mas porque João ligara e dissera que o irmão devia vir jantar. Apenas isso. E Tiago veio porque era a primeira vez em mais de 10 anos que João o convidava sem uma agenda. Sentaram-se na ampla sala de estar, com vista para o rio Tejo, com 2 copos de uísque na mesa. E pela primeira vez em muito tempo, os 2 irmãos falaram como irmãos em vez de 2 pilares de um império a tentar não desabar. Tiago disse que na noite antes de as 72 horas terminarem, depois de assinar os papéis para remover o ventilador e terminar a reunião com os capos, ele foi para casa, estacionou na garagem, desligou o motor e sentou-se na escuridão por 3 horas. Disse que chorou. Chorou pela primeira vez desde o funeral do pai, 22 anos antes. Chorou não porque temia perder o império, mas porque percebeu que estava prestes a deixar o irmão morrer sem que os 2 alguma vez tivessem dito uma única coisa verdadeiramente importante um ao outro, para além de números e estratégia. João ouviu e não soube como responder, porque a família Ramalho não tinha ensinado seus filhos a responder à honestidade. Mas ele colocou uma mão no ombro de Tiago e manteve-a ali, e Tiago colocou a sua mão sobre a do irmão. E então os 2 homens que tinham sido duros toda a vida abraçaram-se pela primeira vez desde que estiveram ao lado do caixão do pai. Um abraço breve e desajeitado, à maneira de homens que não estavam habituados a segurar ninguém, mas real, mais real do que qualquer aperto de mão ou aceno que tivessem partilhado em 20 anos. Tiago saiu às 9 da noite, e quando as portas do elevador se fecharam, a penthouse regressou a 3 pessoas, João, Ana e Sofia. Ana e Sofia estavam lá há mais de uma semana desde a noite da flor na almofada. João dera-lhes uma suíte de hóspedes privada com porta com fecho para que Ana se sentisse segura e mantinha uma distância respeitosa, nunca entrando quando a porta estava fechada, nunca tocando em Ana ou na Sofia a menos que convidado. Mas a Sofia não entendia de distâncias. Tinha quase 2 anos e a penthouse era o reino mais mágico que os seus pequenos pés alguma vez tinham explorado. Corria para todo lado, tocando em tudo com a curiosidade destemida de uma criança que ainda não sabia que o mundo podia magoá-la. E naquela noite, enquanto Ana lavava a louça na cozinha, a Sofia encontrou João. Ele estava sentado sozinho no terraço com vista para a cidade, o seu segundo copo de uísque na mão. As luzes de Lisboa refletiam-se nos seus olhos cinzentos, a pensar na sua conversa com Tiago, em anos desperdiçados, em palavras nunca ditas, quando ouviu pequenos passos a palmilhar o chão de pedra. Sofia estava na soleira, a olhá-lo com olhos grandes, o coelho de peluche de um olho só debaixo do braço, e não estava tímida nem assustada. Simplesmente caminhou diretamente para João e subiu para o seu colo com a naturalidade de uma criança que acreditava que cada par de braços era um lugar seguro. João congelou. Pousou o uísque demasiado depressa e não sabia o que fazer com os braços. Mãos que tinham segurado armas, desferido golpes, assinado ordens de destruição,
agora a serem agarradas por uma criança de quase 2 anos, a puxar-lhe o dedo indicador. Sofia segurou a sua mão, puxou-a para o céu, apontou para cima e disse com uma voz pequena, clara e orgulhosa: Lua. A lua pairava sobre Lisboa, não cheia, apenas um crescente fino. Mas Sofia olhava para ela como se fosse a coisa mais bonita do universo. Depois virou-se para João, à espera de confirmação, à espera que ele dissesse: sim, é a lua. Porque era assim que ela partilhava a alegria com os adultos na sua vida. João olhou para o pequeno rosto levantado para ele e não soube o que fazer com esta gentileza ou onde a colocar numa vida construída de violência e sombra. Mas ouviu-se a dizer suavemente: Lua. E a Sofia riu, como as crianças riem quando um adulto as entende. Depois, encostou a cabeça ao peito dele e sentou-se calmamente a observar a lua, segurando o seu dedo e sem o largar. Ana estava na escuridão atrás da porta de vidro, com as mãos ainda molhadas da água da louça, e viu tudo. Viu o chefe da máfia mais poderoso da costa portuguesa sentado perfeitamente imóvel no terraço, com medo de que um movimento súbito pudesse assustar a criança no seu colo. Viu mãos que tinham matado a embalar os pequenos dedos da sua filha. E viu a pessoa real por trás de João Ramalho, o órfão de 14 anos que nunca tinha sido abraçado e que se tornara um monstro para sobreviver, agora a ser ensinado por uma criança desconhecida como tocar o mundo sem o destruir. Nos dias que se seguiram, o afeto cresceu entre os três ao ritmo lento da lua a mudar de forma todas as noites. João cozinhava massa para a Sofia às 2 da manhã, quando ela acordava com fome. Estava na sua cozinha milionária, a ferver esparguete num tacho que teve de pesquisar no Google como usar, porque nunca tinha cozinhado nada sozinho antes. Lia para a Sofia todas as noites à hora de deitar, a sua voz dura e desajeitada porque não estava habituado a ler em voz alta. Mas a Sofia não importava se a voz era boa ou má. Só precisava de alguém ali. E ele lia até ela adormecer e depois continuava a ler mais algumas páginas, porque não queria parar. Algumas noites, Ana e João sentavam-se na cozinha a beber café depois de a Sofia dormir, as suas mãos a roçarem acidentalmente quando estendiam a mão para a cafeteira ao mesmo tempo. Ambos recuando de imediato e fingindo que nada tinha acontecido, embora ambos soubessem que algo tinha acontecido e nenhum estava pronto para lhe dar um nome. Depois, uma noite, a Sofia disse o nome dele enquanto dormia. Deitava-se no berço no quarto de hóspedes, abraçando o coelho de peluche de um olho só, olhos fechados, e a palavra João escapou dos seus pequenos lábios num sussurro sonhador, natural e fácil, como se o nome pertencesse ao seu vocabulário seguro, ao lado de mamã e lua. João estava na soleira da porta, a verificar se ela estava bem antes de se deitar. Um hábito que não conseguia lembrar quando tinha começado, e ouviu o seu nome da boca de uma criança a dormir e ficou ali por muito tempo sem se mover. Depois, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não muitas, apenas 2, uma de cada lado. Mas foram as primeiras lágrimas que João Ramalho derramou desde o dia em que o pai morreu. E deixou-as cair porque ninguém estava a observar. Mas Ana viu. Estava no corredor atrás dele e viu as lágrimas nas bochechas do homem que o submundo temia. E não disse nada. Não as enxugou nem o tocou. Simplesmente deu um passo em frente e sentou-se ao lado dele no chão, à porta do quarto da Sofia, o seu ombro contra o dele. E sentou-se ali em silêncio. E João sentou-se ali em silêncio. E juntos observaram a criança a dormir através da porta entreaberta. E ninguém falou porque não havia nada que precisasse de ser dito. E isso era o suficiente. Nos meses que se seguiram, João Ramalho fez algo que ninguém no submundo pensava que ele alguma vez faria. Começou a afastar-se dele, não abruptamente ou ingenuamente, porque João compreendia que um império construído sobre sangue
não podia ser desmantelado da noite para o dia, mas começou a redirecionar cada segmento para a legitimidade. Imobiliário que era realmente real em vez de branquear dinheiro através de propriedades. Restaurantes que davam lucros honestos em vez de servirem de fachada. Investimentos em tecnologia e saúde em vez de em corredores escuros. Tiago foi o primeiro a notar a mudança. E pela primeira vez na vida, olhou para o irmão mais novo, não com preocupação, mas com esperança. Depois arregaçou as mangas e fez o que fazia melhor, transformando a visão em números. O que surpreendeu Pedro e Tiago e todos à volta de João, ainda mais do que a legalização do império, foi a caridade. João fundou-a com o seu próprio dinheiro limpo, não com fundos obscuros, chamou-lhe Fundação Luna, e definiu a sua missão com a mesma clareza que usava ao dar ordens, para construir sistemas gratuitos de apoio infantil dentro de hospitais para trabalhadores de turnos noturnos, para que nenhuma mãe tivesse de levar um filho doente para o trabalho, porque não havia ninguém para cuidar deles, para fornecer apoio de emergência a famílias de mães solteiras à beira do colapso e para gerir programas de prevenção da violência doméstica, para ajudar mulheres como Ana a encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Quando João ofereceu a Ana o cargo de diretora executiva pela segunda vez, ela não recusou. Não porque as suas circunstâncias tivessem mudado ou porque tivesse suavizado a sua atitude em relação ao dinheiro, mas porque desta vez compreendeu que não era caridade. Era uma missão em que acreditava, uma missão escrita na sua própria vida. Em noites a carregar uma criança doente para o trabalho, porque não havia ninguém para ajudar em momentos encurralados sem resgate. E disse a João que aceitava porque queria garantir que nenhuma mãe tivesse de viver o que ela tinha vivido. E João assentiu porque não precisava de nenhuma outra razão. 6 meses depois de João Ramalho ter aberto os olhos numa cama de hospital, ele estava no novo escritório da Fundação Luna, um armazém renovado em Marvila, escolhido porque ficava no coração da comunidade que a fundação servia. Em vez de dentro de uma torre de vidro no centro de Lisboa, desligado da realidade. As paredes do armazém estavam cobertas com desenhos de crianças do bairro. Fotografias de famílias que a fundação tinha ajudado. E no centro da maior parede estava um mural que Ana tinha concluído com as crianças no último mês, um céu noturno cheio de estrelas, com uma grande lua dourada no centro. Rodeado por centenas de pequenas e coloridas impressões de mãos de crianças que tinham apertado as suas mãos na parede e deixado a sua marca no mundo. Sofia corria pelo escritório, pequenos pés a patinhar no chão de cimento polido, o coelho de peluche de um olho só debaixo do braço como sempre, e ela correu diretamente para João, agarrou a sua mão e puxou-o porque tinha algo importante para mostrar. João deixou-a guiá-lo, o seu longo passo abrandando para igualar os pequenos passos dela, e Sofia parou em frente ao mural, apontou para uma pequena impressão de mão azul ligeiramente à esquerda da lua e disse com a voz mais séria que uma criança de quase 2 anos conseguia: "Essa é a Sofia." João ajoelhou-se ao nível dos olhos dela, olhou para a pequena impressão de mão na parede, depois para a Sofia e disse: "É linda, tal como tu." Ana estava do outro lado da sala a observá-los, o coração tão cheio que teve de respirar profundamente. Em 6 meses, tinham contratado uma equipa de 12 pessoas, construído sistemas de apoio infantil em 5 hospitais, fornecido apoio de emergência a mais de 300 famílias, e estavam apenas a começar. Mas mais do que os números, tinham se tornado uma família. Não uma família tradicional, não uma que alguém teria previsto, mas uma verdadeira construída a partir de massas cozinhadas a altas horas da noite, histórias para dormir, ombros a tocar-se em silêncio fora do quarto de uma criança a dormir. João olhou para Ana do outro lado da sala, e entre eles estava o fio invisível sobre o qual a sua avó lhe ensinara quando era pequena. O fio que ela agora sabia ser real. Então João chamou:
Vem aqui. A Sofia diz que todos temos de pôr as nossas impressões na parede. Os três ficaram diante do mural. Ana abriu a caixa de tinta e um por um mergulharam as mãos na tinta e pressionaram-nas na parede ao lado da lua dourada. A pequena impressão de mão azul da Sofia já lá estava. A impressão da mão de Ana era menor do que os dedos esguios de João pressionados em prateado. A impressão da mão de João era a maior, pressionada em cinzento escuro. A mesma mão ainda marcada com calos de anos a segurar armas, agora manchada de tinta, e o riso de uma criança de quase 2 anos a bater palmas quando via os adultos seguirem a sua liderança. 3 impressões de mãos de diferentes tamanhos estavam lado a lado, sobrepondo-se ligeiramente nas bordas, formando a sua própria pequena constelação na parede entre centenas de outras, mas estas 3 pertenciam juntas de uma forma que não precisava de explicação. Sofia olhou para o mural, viu a grande lua dourada no céu noturno pintado e apontou para cima, dizendo, Lua, com a mesma voz que 6 meses antes tinha chegado a um homem perdido em coma e o impedira de se afastar. João e Ana responderam Lua juntos, depois olharam um para o outro e sorriram. Um sorriso suave partilhado por 2 pessoas que tinham atravessado demasiada escuridão para não valorizar cada fragmento de luz, por mais pequeno que fosse. E ficaram ali debaixo de um céu pintado, cheio de estrelas e sonhos. 3 almas que se tinham encontrado no escuro e puxaram uma a outra para a luz, de mãos dadas, prontas para passar o resto das suas vidas a ajudar outros a encontrar a sua própria constelação na noite. E hoje? Não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro ou que tudo foi uma loucura completa. Não havia garantias. Nunca há, não é? A vida não é um conto de fadas onde o para sempre significa que todos os problemas desaparecem. As cicatrizes do Rui ainda doem. A dívida ainda existe. A amadora continua a ser a amadora. Mas a Sofia está bem. E aquele homem, João, a sua presença trouxe uma reviravolta que eu, Ana, nunca poderia ter imaginado. É complicado, tudo muito. Mas é a minha vida. E por enquanto é o